Uma boa tarde para você, Moreira Lopes. Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Nós falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 106. Hoje vamos falar sobre a situação do trânsito de Manhuaçu e medidas de prevenção que podem ser adotadas por condutores e também pelos pedestres. Conosco, a delegada de trânsito da Polícia Civil, doutora Thaís Orofino, participando aqui do Ronda conosco. Uma boa tarde, doutora Thaís. Obrigado pela participação. Boa tarde, Danilo. Tudo bem? Tudo jóia, doutora. Muito obrigado pela participação. Vamos falar hoje, foco no trânsito aqui em Manhuaçu. Nós tivemos reuniões recentes falando sobre o trânsito, audiência pública também abordando a situação da demanda do trânsito aqui no nosso município, doutora. Quais são os principais fatores que contribuem para os acidentes aqui em Manhuaçu e de que forma a delegacia tem atuado para prevenir ocorrências no dia a dia? Então, Danilo, eu acho que é uma questão que não é só de Manhuaçu, né? De um modo geral, quando a gente fala aí dessas questões, dessas ocorrências de trânsito, nós temos uma demanda muito grande de pessoas que não respeitam, de um modo geral, as normas básicas de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, né, e de outras substâncias também análogas, e, em seguida, conduzindo esses veículos. E a Polícia Civil ela tenta trabalhar com conscientização, né, desses condutores, medidas preventivas, campanhas de conscientização. A gente está sempre aí conversando com esses condutores sobre a necessidade de se alertar aos riscos no trânsito, fazendo palestras em escolas, em empresas e por aí vai. Nós tivemos no final de semana aqui 2 acidentes graves no perímetro urbano de Manhuaçu, um ali na rua Antônio Velés, um veículo captiva colidindo com um poste, e outro ali nas proximidades da rodoviária, no qual um veículo bateu num gol, que o gol estava estacionado. Portanto, são condições aí que possivelmente esses autores estavam sob efeito de álcool. E, doutora, como a Polícia Civil tem se envolvido no trabalho preventivo sobre o trânsito em Manhuaçu? É importante explicar, né, que a Polícia Civil ela tem funções repressivas. A gente também colabora aí com outros órgãos, também faz essas medidas preventivas, essas ações de conscientização, mas é uma polícia que tem funções de polícia judiciária. Portanto, a gente atua após a ocorrência de um crime, né? A gente ali procura apurar os fatos, verificar quem são os autores, reunir elementos probatórios, em seguida encaminhar isso para o Poder Judiciário, para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Então, a gente tenta trabalhar de forma muito eficiente nessas ocorrências, a fim de que essas pessoas sofram os rigores da lei e repensem, né, tentem não reiterar, evitar a reincidência nesses casos aí que envolvem crimes de trânsito. E em relação ao uso de motocicletas, que são bastante comuns em Manhuaçu, doutora, quais cuidados o condutor deve ter para evitar acidentes e o que também a delegacia tem feito para reforçar não só a segurança, mas também as medidas de prevenção entre os motociclistas? Danilo, a motocicleta por si só já merece, né, uma atenção redobrada. Mas aqui a Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito tem tratado esse assunto de forma muito sensível. Nós estamos com muitas ocorrências envolvendo aí pessoas que realizam competições, disputas não autorizadas, demonstração aí de perícia, né, manobras em uma roda, e colocam em risco a integridade física aí dos pedestres, de outras pessoas ali na proximidade. Essas pessoas podem responder pelo artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. São penas de até 3 anos, e se houver uma lesão corporal grave ou morte, pode chegar a 10 anos. A gente fala sempre pode, porque não é uma fórmula matemática, né? A gente precisa se debruçar ali sobre o caso. E, na maior parte das vezes, esses casos estão envolvendo motocicletas, então, realmente, é um assunto que nós estamos dando máxima atenção. Além disso, também é muito comum aqui na nossa região que pais deem de presente essas motocicletas para os seus filhos.
Essas pessoas nem sempre vão responder, esses menores nem sempre respondem pelo ato infracional, mas esses pais eles vão responder ali pelo delito do 310. Então, assim, essa questão das motocicletas, de fato, é algo que incomoda muito a sociedade, a população aqui da cidade, e nós estamos dando uma atenção bem especial. O grau também está sendo monitorado, doutor? Esse grau ele entra nessa questão das competições e da exibição de manobra, né? Correto. E quais campanhas educativas e operações preventivas são realizadas, se são realizadas aqui em Manhuaçu, doutora? Sim, como nós conversamos, né, a gente tenta trabalhar com campanhas educativas e principalmente em períodos assim de festividades, de grande movimentação de pessoas aqui na cidade. Nós tentamos aí reforçar os nossos plantões com mais delegados de polícia, com mais escrivães, com mais investigadores, de forma a fazer com que esses órgãos policiais que sejam que trabalhem com um patrulhamento ostensivo, né, com esse policiamento ostensivo, gastem menos tempo nas delegacias de polícia, retornem com mais brevidade possível para as ruas, para que essa fiscalização seja mais eficiente. Então, assim, são medidas repressivas e preventivas, né? É um trabalho ali em conjunto com os outros órgãos para que isso seja feito da melhor maneira possível. Doutora, a senhora falou que, né, muitos motoristas ainda dirigem sob efeito de álcool, uma prática ainda inconcebível nos dias de hoje. E muitos acidentes envolvem esse tipo de conduta. A Polícia Civil trabalha de forma integrada com outros órgãos, assim como a Polícia Militar, o Departamento Municipal de Trânsito, para combater esse tipo de infração? Sim, com certeza. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal são grandes parceiros aqui nossos. Lembrando que, ainda que a pessoa não assopre, né, ali o etilômetro, é muito importante a forma como esses policiais eles vislumbram a situação, eles lavram ali o termo de constatação de alteração. Então, eles filmam, eles visualizam que aquela pessoa ela não tem condições de estar no volante. É um trabalho integrado e, sem dúvidas, essencial. Então, fica aí o recado a condutores que fazem uso errado do volante, Polícia Civil fazendo esse monitoramento, né, doutor? Certamente. Todo final de semana é uma confusão aqui de 306. É um número absurdo de flagrante. Doutora, muito obrigado pela participação, portanto, aí aqui no Ronda 106. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Estamos sempre à disposição, tá, Danilo? Obrigado à doutora Thaís Orofino pela participação. A gente retorna na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 106.